O foco de peste suína clássica foi confirmado em um criadouro no município de Marco, no litoral norte do Ceará. Foram identificados pelo menos 9 animais infectados com a doença. Todos serão sacrificados. E para tirar as nossas dúvidas sobre esse foco de peste suína clássica, o JTV2 recebe agora a diretora técnica da Associação Brasileira de Proteína Animal, a Sula Alves, que já está aqui conosco. Sula, boa noite para você. Seja muito bem-vinda ao nosso Jornal Terra Viva, segunda edição. Boa noite, obrigada a todos. Prazer estar aqui com vocês. Sula, vale lembrar, né, que os casos confirmados lá foram de peste suína clássica e não de peste suína africana, né? Explica então pra gente a diferença entre as duas doenças e por que a versão clássica é de menor gravidade. A gente tem aí, no caso, mencionado aí duas doenças muito relevantes para plantéis de suínos, mas realmente a peste suína clássica, que é a que está acometendo os animais lá no Ceará, ela realmente não se compara com o nível de gravidade da peste suína africana, né? Até tem alguns sintomas muito parecidos, mas a peste suína africana, ela é altamente letal, ela raramente algum animal sobrevive, né? E traz, assim, consequências devastadoras para plantéis. Já a peste suína clássica, mais branda, né? Ela não desqualifica o Brasil para exportação, então a gente tem as zonas não livres, que é onde hoje está ocorrendo a doença, na zona não livre, e a zona livre, né? Então, permite-se essa classificação, essa diferenciação em regiões onde a doença já vem ocorrendo. Não é a primeira vez que a peste suína clássica ocorre em lotes de suínos no Brasil. Infelizmente, a gente tem ainda essa zona não livre, mas também, felizmente, muito distante das zonas produtoras de suínos, né, que se concentram basicamente na região sul, né, sul, sudeste do Brasil, até a centro-oeste. A gente tem algumas poucas produções comerciais e grandes na região nordeste, mas é uma região realmente classificada como uma zona não livre e também não é uma zona tipicamente de produção e exportação de suínos. Perfeito, Sula. O que acontece agora, né? Quais os procedimentos que devem ser adotados aí nessa propriedade para conter esse foco de peste suína? E também os produtores ali do estado do Ceará, eles devem ficar em alerta? É sempre importante, né? O ideal é, como você comentou, tem que sacrificar esses animais das áreas, né, e das propriedades onde a doença ocorreu, para justamente evitar a disseminação dessa doença, né? O Ministério da Agricultura tem todo um procedimento, né? E a gente já tem trabalhado em conjunto com o Ministério da Agricultura em uma parceria público-privada para fazer a vacinação em toda a zona não livre. Então, diferente da peste suína africana, que não tem vacina, a peste suína clássica tem vacina e isso faz parte de um trabalho do Ministério da Agricultura para a erradicação da doença nessa zona não livre. Então, tem que se fazer todos os produtores ficarem atentos, notificar a ocorrência de qualquer sinal indicativo da doença e então, com as autoridades sanitárias, tomar as medidas cabíveis, que é isolamento da área, né, eliminação, sacrifício dos animais que estão acometidos e isolamento da área para evitar a disseminação da doença, né? E já dá para saber, Sula, ali, né, na região, qual que é a provável origem da doença naquele criadouro no Ceará? Nada, é difícil identificar a origem, né? A gente sabe que existe trânsito de animais ali, uma região de produção mais tipicamente de subsistência, embora tenham granjas grandes, mas foram acometidas em granjas de produção para subsistência, não são produção comercial. Então, às vezes, é justamente por trânsito de animais, a falta de controle, né? E de a própria a vacinação ou de cuidados de biosseguridade que a gente costuma implementar quando tem um sistema, né, de granjas tecnificadas. Às vezes é difícil você identificar a origem, como é que foi, né? Desconheço se já chegou nessa profundidade, mas como se trata de uma zona não livre, a gente está falando de uma região que a doença já é endêmica, já está acontecendo há muito tempo. Então, existem diversas causas, né? Até mesmo a própria movimentação de animais de lugares que estão com surto ativo, né? Como a gente já teve o caso em Piauí, né? Em outros estados, pode ser justamente a transferência de animais de uma região infectada, de uma área infectada para uma não infectada, e aí
que onde a gente vê a disseminação da doença, né? Tá certo, Sula. Muito obrigada por tirar todas as nossas dúvidas. Então, eu falei agora com a Sula Alves, ela que é diretora técnica da Associação Brasileira de Proteína Animal, a BPA. Muito obrigada pela participação, Sula. Obrigada. Ótima noite para você e até a próxima. Boa noite. Boa noite. Obrigada. Tchau, tchau.